Olá, meus irmãos. Quero estar demonstrando aqui para vocês a questão da fundamentação teórica, como fazer, né, como escolher os autores, né, e escrever a fundamentação teórica. Então, eu estou aqui no meu trabalho, ó, aí eu tenho esse capítulo aqui. O que é a teologia sistemática, certo? Então, eu já selecionei os autores aqui, ó. Eu vou abrir aqui esse autor que eu selecionei. É o Rod. Ele vai falar um pouco sobre a teologia. Então, eu já fiz uma seleção prévia aqui do autor, certo? Então ele começa discutindo aqui. Eu vou adiantar um pouco porque eu já dei uma lida. No caso, né, basta ler o autor. E aí eu já vi ó, que nessa parte aqui ele começa a falar exatamente o que eu quero para o meu trabalho. Se pois a teologia é uma ciência, então ela deve incluir algo mais do que o mero conhecimento de fatos. Deve abranger uma exibição da relação desses fatos, deve ser capaz de demonstrar. A Bíblia é um sistema teológico, ó, tem a ver com o meu tema aqui. Então, como eu já identifiquei essa parte aqui pertinente para o meu trabalho, então eu já selecionei um texto, já fiz um resumo dele, e eu venho e encaixo aqui nessa parte, ó, certo? Encaixo aqui no meu texto, ó. Esse aqui foi o meu resumo. Em obra homônima citada anteriormente, Rod, que é o autor, o ano da obra dele, explana de forma muito pertinente sobre a epistemologia da teologia enquanto ciência e o fundamento da teologia sistemática. O que é isso? É um resumo do que eu li aqui, entende? Então eu peguei o autor, fiz um resumo aqui dentro do capítulo que eu estou discutindo, que é a teologia sistemática, né? Dentro desse assunto aqui, selecionei. Aí tem um trecho dele aqui que eu quero citar exatamente as palavras dele. Entende? É o que a gente chama de citação direta. Então não é um resumo que eu estou fazendo dele, é uma citação dele. É esse trecho aqui, ó. A Bíblia é um sistema teológico, não mais do que a natureza é um sistema químico ou mecânico. Então, como eu vou usar exatamente as palavras dele, já separei aqui o texto, então eu preciso colocar essas palavras, ó, no meu texto da seguinte forma. Vai estar entre aspas, vai estar com a fonte menor. Então eu vou diminuir aqui a fonte. E aqui, como é uma citação direta, então a gente tem que recuar o parágrafo. Tem que deixar aqui um recuo de 4 centímetros do parágrafo. Vou fazer novamente. Ó. Coloquei o texto aqui, a gente vem aqui e recua o parágrafo, certo? Ou seja, ele vai ficar com esse formato. E aqui é a palavra dele, ó. Se, pois, a teologia é uma ciência, então ela deve incluir exatamente do jeito que eu peguei do texto, eu estou colocando aqui no meu trabalho. Entende? Aí, beleza, esse foi um autor. Aí, nas minhas leituras aqui, eu encontrei outro autor, que também vai discutir a questão da teologia sistemática, que é o meu assunto. Aí ele começa. A tarefa mais importante que um cristão pode realizar em qualquer estágio do seu desenvolvimento espiritual é estudar a teologia sistemática. Eu gostei dessa frase aqui. Então já separei ela aqui, ó, nesse trecho, e aí eu vou acrescentar no meu trabalho. Peguei lá, aí aqui já é um resumo. Chong, 2001, no prefácio da sua obra Teologia Sistemática, diz que a tarefa mais importante que um cristão pode realizar em qualquer estágio do seu desenvolvimento espiritual é estudar a teologia sistemática. Então aqui eu estou fazendo uma citação, só que ela é indireta. Perdão, eu estou fazendo uma citação direta, só que ela tem menos de 3 linhas. Então até 3 linhas, essa citação direta, ou seja, eu estou pegando exatamente como ele escreveu, né, a tarefa mais importante é exatamente o que ele escreveu, não um resumo meu, exatamente como ele escreveu, então eu estou colocando entre aspas, só que normalmente no texto, porque tem menos de 3 linhas. 1, 2, 3. Passou de 3 linhas, ela já tem que assumir esse formato aqui que eu mostrei para vocês. Tá certo? E é isso. Então,
Já li esses dois autores, já vi que eles estão falando do assunto que eu preciso, né? Que é um dos meus capítulos aqui, que é a teologia sistemática, e daí para frente. Então, a gente tem os autores gravados, eu tenho aqui os trabalhos, salvos, arquivos, eu vou abrir o autor, vou fazer essa procura, né? Ver onde ele está discutindo o assunto que eu preciso, no caso aqui a teologia sistemática, né? Vou lá para o início da obra, vou procurar se ele discute, né? Se ele tem realmente aqui a teologia sistemática. Esse aqui, teria que fazer uma leitura, que eu não separei ele, mas eu vou fazer a leitura dele, ver se eu encontro algo aqui, e aí se eu não encontrei, por exemplo, não encontrei nesse autor aqui, então beleza, vou pro próximo. A gente tem que ter 3 autores em cada capítulo. Então aqui, né, já tem o Rod, e aqui o segundo, o Shank. Então tem que encontrar mais um autor para falar aqui um pouco sobre a teologia sistemática. Dizer o que é a teologia sistemática. Então vou pesquisar nesse aqui. É o Miet e Ferreira. Então vou ver o trabalho deles, se eles vão falar sobre a teologia sistemática. Vamos voltar lá no comecinho da obra. A introdução. Então, fazer a leitura e onde ele tiver a teologia sistemática, eu vou fazer o meu resumo, ou vou tirar uma citação dele, colocar no trabalho. Muitos PDFs têm essa ferramenta aqui de pesquisar. Então, eu posso colocar aqui em cima. Teologia sistemática. E aí eu peço para pesquisar. O meu PDF ele seleciona assim. Onde tem teologia sistemática, ele gravou aqui para mim. Então aqui ele está mostrando que nessa página tem. Nessa página tem. Vamos lá. Nessa página aqui ele retornou uma busca. Aqui, ó, a teologia sistemática é uma parte essencial da tarefa de construir uma cosmovisão cristã. Então posso usar essa frase no meu trabalho. Né? Vejo que tem a ver com o meu tema, com o item aqui do meu capítulo, né, que é sobre teologia sistemática. Posso ou fazer um resumo, que é uma citação indireta, ou copiar exatamente aqui como ele escreveu, dando crédito para ele. Né? Então vamos supor que eu vou colocar uma citação direta, exatamente como ele escreveu. Então eu vou copiar aqui o trecho. Copiei. Vou pegar aqui os autores, o Miet e o Ferreira. Voltando aqui para o meu trabalho. E vou colocar aqui o crédito deles, porque não é uma frase minha. Então, segundo Miet e Ferreira, se eu não me engano é 2001, a obra deles. Segundo Miet e Ferreira, abro aspas. Opa, não copiou. Copiar. Segundo Miet Ferreira. Vou apagar essa aqui. Colar. Então, segundo Miet Ferreira, a teologia sistemática é uma parte essencial da tarefa de construir uma cosmovisão cristã. Ou seja, estou colocando exatamente como eles falaram. Então tem que estar entre aspas e aqui o crédito dos autores. Outro detalhe é que tem que ter um número de página nesse tipo de citação aqui. A citação direta. Então aqui, ó, página 5, certo? Então aqui eu venho, no fim, depois de ano, vírgula, página 5. Página 5. Segundo Miet Ferreira, 2001, página 5, a teologia sistemática é uma parte essencial da tarefa de construir uma cosmovisão cristã. Então é exatamente como eles falaram. Como tem menos de 3 linhas, posso deixar aqui no mesmo formato do texto, certo? Não vou colocar exatamente como eles falaram, não. Vou reformular. Então aqui não preciso ter o detalhe da página. Vou simplesmente escrever
Opa, cadê o texto? A teologia sistemática é uma parte essencial da tarefa de construir uma cosmovisão cristã. Ou seja, posso escrever, segundo Mício Ferreira, a teologia sistemática contribui, são palavras minhas, contribui de maneira muito significativa na construção de uma visão de mundo cristã. Ponto final. Ou seja, eu resumi, eu olhei a frase deles, olhei a afirmativa deles e fiz aqui a minha síntese, fiz aqui o meu entendimento. Então coloco normal, só coloco o autor, porque eu tirei baseado no pensamento dele, mas escrevi aqui da forma que eu entendi. Então é normal, no texto, sem aspas, sem nada. Certo? E por aí vai. Vou continuar lendo a obra deles aqui. Vou ver o que mais eles vão discutir aqui sobre a teologia sistemática. Eles continuam. Vamos voltar aqui. A cosmovisão cristã contém mais do que é normalmente considerado na disciplina de teologia sistemática. Mas sem uma teologia sistemática não é possível ter uma cosmovisão cristã. Então, posso, a partir disso, continuar explanando a importância da teologia sistemática. Outros autores podem demonstrar exatamente um conceito. Se eu achar um autor aqui que diz a teologia sistemática é... posso lá retirar isso, colocar do jeito que ele está falando, seguindo essas regras aqui. Tá certo? Então é isso, irmãos. Espero ter ajudado nessa parte aí de fazer a fundamentação teórica, né? Qualquer dúvida aí, estamos sempre em contato. Deus abençoe vocês.